Do Jornal Público, este é o P24. Viva! Começamos hoje com um alerta. Há cada vez mais adição aos ecrãs. O ecrã começa a funcionar como uma fonte de prazer em que o utilizador perde a noção do controle do tempo. E a partir do momento que perde a noção do controle do tempo, que tem necessidade de desligar, e quando está offline, tem necessidade para ir online como mecanismo compensatório, aí estamos perante um problema de dependência de ecrãs. O analista de redes sociais e investigador integrado do Centro Lusíada de Investigação em Serviço Social e Intervenção Social da Universidade de Lusíada, Joaquim Fialho, é hoje o convidado do P24. Isto porquê? Porque, especialmente entre os mais novos, a dependência da vida digital está a tornar-se numa adição, com sérios riscos para a saúde destes utilizadores obsessivos. Eu sou o Ruben Martins. Joaquim Fialho, quais é que são as principais conclusões deste estudo Scroll Logo Existo, comportamentos aditivos no uso dos ecrãs? A adição aos ecrãs e da internet em geral e das redes sociais em particular, a internet e as redes sociais funcionam atualmente como um mecanismo de compensação semelhante à automedicação, ao álcool, à droga ou outras substâncias psicoativas. O que acontece com este estudo, nós não constatamos que existe um problema generalizado de dependência de ecrãs na população portuguesa, ou seja, podemos dizer que não temos ainda, e sublinho ainda, um problema generalizado de dependência de ecrãs na população adulta, porque este estudo foi sobre a população adulta. Temos sim uma submissão generalizada aos ecrãs. O que é que acontece nesta submissão generalizada aos ecrãs? Nós identificamos 4 características que são transversais à generalidade dos inquiridos, e quando nós falamos em inquiridos, estamos a falar da região do continente e das regiões autónomas. As 4 principais características são uma necessidade de estar nos ecrãs como fonte de prazer, a perda da noção de tempo nos ecrãs, a irritabilidade quando tentam reduzir o tempo de consumo de ecrãs e a fuga em que os ecrãs surgem como uma forma de fugir a problemas, aliviar sentimentos de culpa, ansiedade ou depressão. Estas são as 4 principais características dos participantes. O que é que nós temos em termos de participantes mais vulneráveis à dependência? Temos o fator idade, os mais jovens, menos de 24 anos, ou os mais velhos, e quando digo os mais velhos são a população inativa, as pessoas que estão numa situação de reforma ou pensão, ou os desempregados. Outro público mais vulnerável à dependência de ecrãs são os estudantes do ensino secundário e do ensino superior. As pessoas que não estão nenhuma nesta categoria de baixa escolaridade também estão mais propensas para a adição aos ecrãs. Porquê? Porque não têm mecanismos para se defenderem da utilização dos ecrãs. Nós, quando falamos em adição, estamos a falar ao certo de quanto tempo de consumo por dia? Podemos detalhar as coisas desta maneira? Não podemos de todo detalhar dessa maneira. Porquê? Porque a utilização dos ecrãs faz parte das nossas rotinas do cotidiano. E o facto de eu utilizar 2 ou 3 horas para fins profissionais ou 4 horas não significa que configure uma situação de adição ou dependência de ecrãs. Essa é, de facto, a grande questão que a nós se levantou, que é onde é que termina o limite do normal e onde é que inicia o patológico. Porque o problema da adição de ecrãs surge a partir do momento em que o ecrã começa a funcionar como uma fonte de prazer em que o utilizador perde a noção do controle do tempo. E a partir do momento que perde a noção do controle do tempo, que tem necessidade de desligar, e quando está offline, tem necessidade para ir online como mecanismo compensatório, aí estamos perante um problema de dependência de ecrãs. E esse é, de facto, uma grande charneira. Aquilo que para mim poderá ser uma utilização de 8 horas completamente normalizada, um outro utilizador com dependência de ecrãs, 3 horas pode funcionar como uma dependência. Por isso o fator tempo não é aqui muito relevante. O que é aqui relevante é a capacidade que eu tenho ou não de desligar. Nós identificamos um conjunto de fatores que são, digamos, as características da adição, porque o estudo tem depois entrevistas em profundidade.
E nessas entrevistas em profundidade, o que é que nós identificamos? Identificamos a nomofobia. O que é a nomofobia? Os sentimentos negativos quando as pessoas estão desligadas dos ecrãs, e o ecrã aqui é o smartphone, que é a principal porta de entrada para o mundo digital. Outra das características é o síndrome do toque fantasma, que se confirma em todos os entrevistados que já sentiram, inclusivamente por várias vezes, a sensação de sentir o telemóvel a vibrar no bolso das calças ou na mala sempre ao que ele aconteça. Outro dos fatores é o transtorno de dependência de internet, em que se verificam fortes sinais de transtorno de dependência de internet, atendendo aos relatos que nós encontramos de uma vontade compulsiva de aceder à internet e, em particular, às redes sociais para a obtenção de prazer, mesmo que não se saiba o que é que lá estão a fazer e o que é que lá está a acontecer, mas há uma necessidade de estar online. Uma depressão que nós designamos por depressão Facebook tem a ver com os participantes sentirem uma alteração do seu humor, do seu comportamento pelo aquilo que verificam na utilização das redes sociais. Ou seja, eu estou num estado perfeitamente normal e há um evento que eu verifico na rede social que me provoca alterações. O termo depressão Facebook é para ser mais generalizável. Porquê? Porque a principal rede utilizada pelos participantes. Mas se formos para os mais jovens, já não é o Facebook, mas sim o Instagram e o TikTok. Outro dos aspectos que nós encontramos também nos participantes com dependência de ecrãs é que, e que nós designamos pela hipocondria digital, são aquelas pessoas que, com um determinado sintoma, fizeram buscas na internet e encontraram diagnósticos para uma diversidade muito grande de patologias. E entraram num quadro sempre que têm uma queixa, a internet funciona ali como quase que um médico online, e isso provoca ali alguns desequilíbrios. Um último fator que nós identificamos também nos participantes com dependência de internet, de ecrãs, e destes ecrãs, em particular das redes sociais, é que eles têm todos um percurso iniciado nos videojogos e que agora passou para atividades de ecrãs, sobretudo na utilização de redes sociais. E estas são características que nós identificamos nas pessoas com dependência de ecrãs. Sendo uma adição, como é que se pode tratar? Não temos uma receita para tratar a adição. O que nós identificamos, e isso fazemos referência no estudo no final, num plano de ação, um conjunto de iniciativas que nós definimos em 4 eixos, que podem funcionar como uma melhoria da qualidade de vida na utilização dos ecrãs. Porque a simples utilização dos ecrãs não configura um problema. O que configura um problema é que quando há um descontrole na utilização dos ecrãs. E para isso é necessário a intervenção em contexto escolar, a intervenção junto da comunidade em geral, uma intervenção em contexto laboral, porque uma das principais fontes de acesso ao ecrã são as mensagens instantâneas e quem está em contexto laboral, o WhatsApp funciona como uma ferramenta que gera dependência, pois há toda uma configuração da simplicidade das redes sociais até a cor que as tornam apelativas, ou seja, há ali um engodo para a utilização e uma intervenção mais de caráter transversal junto da população em geral. Ou seja, no relatório final está um conjunto de estratégias de ação que nós vamos apresentar amanhã e que vamos propor ao ICAD para assumir algumas delas. Ou seja, o nosso centro de investigação tem a componente de investigação e tem também a ação. Como é que nós chegamos a este plano de ação? Uma pergunta legítima. Nós fizemos focos de grupo com técnicos que trabalham na área e foram tudo contributos que resultaram dos técnicos e outros até da equipa de investigação. Ainda antes de voltar a ligar o ecrã para escolher o próximo episódio de podcast a ouvir, fica uma sugestão, visto que ontem saiu o primeiro episódio do podcast Um Homem Não Chora. Mariana Barroso conversa neste primeiro episódio com o ator e encenador Diogo Infante. É para ouvir na sua plataforma habitual de podcast, está já disponível, basta procurar Um Homem Não Chora. Eu sou o Ruben Martins,
A Ana Marques Maia fez a música original deste episódio. Até amanhã. O público fica no ouvido.